Hoje eu quero falar com você sobre feedback e os problemas que isso tem trazido. Afinal de contas, pessoal, relacionamento, trabalho e liderança não é coisa para criança. Exatamente. Relacionamento, trabalho e liderança não é coisa para criança. Eu quero falar com você sobre feedback. E que tal se nós trocássemos o feedback pelo feed forward, né? Ao invés de olhar para trás, você olharia para frente. Brincadeiras à parte, pessoal, tem coisa mais desagradável do que feedback para uma liderança? Pessoal, ninguém gosta de feedback. Eu vou te dar 3 motivos pelos quais os feedbacks não funcionam. Pessoal, às vezes em reunião o pessoal fala, o que acontece? Feedback não funciona mais? Olha, sinceramente, eu acho que feedback nunca funcionou. Feedback normalmente é usado para as pessoas, na maioria das vezes, do que eu participei, é focado para as pessoas, 1, desabafarem, 2, querer provar que você está certo. Tem coisa pior do que você ficar querendo provar que você está certo? E 3, querer passar um sabão. Tem coisa pior do que querer ficar passando um sabão, querer ensinar lição para quem não quer aprender? Então, pessoal, ó, focado em desabafar. Vamos começar pelo primeiro. Gente, mas Ricardo, como é que eu faço? E se eu quiser desabafar, eu posso? Não. Você pode e deve. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Então, não deve ser esse tipo de reunião. Porque nós trabalhamos com pessoas. E você, líder, ou você liderado, você precisa entender essa dinâmica. Porque, às vezes, a gente tem que conversar sobre o que está acontecendo com os nossos relacionamentos. Às vezes, desabafar é importante. Então, isso não tem que ser levado para dentro do feedback. Isso não tem que ser levado para reunião de resultados, por exemplo. Porque você pode realmente precisar desabafar, não só como liderado, mas como líder também. Mas para fazer isso, depende muito do tema. Porque se o tema, às vezes, a gente precisa discutir e entender, porque vocês já repararam que muitas vezes os problemas que nós não estamos pensando, né, os problemas que nós não estamos pensando nele, eles muitas vezes podem ser exatamente os problemas que estão nos controlando. O que eu quero dizer para você? Esse primeiro ponto, focado em desabafar, a gente precisa tomar cuidado com isso, significa, pode desabafar ou não pode desabafar? Gente, não é se pode ou não pode, o certo ou o errado. Você pode precisar desabafar sim, mas é melhor você usar isso em momentos em que realmente você precisa e você confia naquele líder. Então, desenvolver confiança é muito importante. Então, muitas vezes você tem problemas particulares, eu tenho problemas particulares, isso íntimos, às vezes que perturbam a gente no nosso trabalho. E aquilo que nos acontece na nossa vida particular atrapalha o nosso rendimento, atrapalha as nossas relações profissionais, mais do que a gente gostaria de aceitar. Mas isso é a verdade, isso é o que acontece. E aí, às vezes, a força está só na palavra. Às vezes, conversando com um líder que você está desenvolvendo confiança, às vezes, esse desabafo liberta você. Faz você ser compreendido e, às vezes, ter um olhar sobre o seu problema de fora, de uma pessoa que não está envolvida no seu problema. Já passei inúmeras vezes, né, de você, como líder, ter que pôr a bola no chão, dar um passo atrás. Né. Então, esse ponto focado em desabafar, você precisa tomar cuidado, porque quando você precisa se dirigir a essa pessoa, quando você precisa passar um resultado para essa pessoa, para um pouquinho, põe a bola no chão, dá um passo atrás. É o melhor momento de você falar o que você vai falar? Percebe que não está passando pelo certo e errado? É o melhor momento? Às vezes, se você der esse passo atrás e olhar a pessoa, olhar aquele momento ou aquele dia, simplesmente você pode contribuir com aquela pessoa, você como líder, simplesmente você pode realmente ajudar aquela pessoa, mas não é naquela hora. Aquela não é a melhor hora. Se você, por um minuto, não se achar ali todo cheio da razão, se você der esse passo atrás que eu comentei com você, você vai falar, acho que não é hoje o dia de falar com essa pessoa sobre esse assunto. Sabe por quê? Porque você pode realmente ter uma contribuição preciosa para a vida daquela pessoa, para os resultados dela, para a vida dela em si. Mas por escolher a hora ruim, simplesmente porque você quer dar um desabafo, simplesmente por escolher o dia ruim, né, você pode simplesmente jogar uma grande contribuição fora.
O segundo ponto que eu comentei com você é provar que você está certo. Olha, pensa no inverso. Quem gosta de saber que está errado aí? Levanta a mão. Você aí, bota aí nos comentários. Você gosta de saber que está errado? Deixa eu dar uma estatística para você. Você sabia que há uma pesquisa feita nas penitenciárias dos Estados Unidos? Depois você procura no Instituto Dale Carnegie. Tem essa pesquisa lá no Instituto. Fizeram uma pesquisa nas penitenciárias americanas. Sabe o que eles descobriram? Mais de 90%, não lembro do percentual exatamente, mas olha só, mais de 90% dos presos que estão lá nas penitenciárias americanas dizem que eles não têm culpa de estarem presos. Eles não se culpam. Os presos não se culpam de estarem presos. A grande realidade é que o que ilustra para a gente é que ninguém gosta de saber que está errado. Então, assim, se você vai conversar com uma pessoa para ficar provando que ela está errada o tempo todo, é bem provável que isso não contribua. Então, ao invés de provar que você está certo, ao invés de ficar tentando provar que a pessoa está errada, será que existe um outro caminho? Vamos descobrir. Já. Vou dar para vocês 3 caminhos, né, para você fazer o feed forward, pensar para frente ao invés de pensar em feedback. As pessoas não gostam de saber que estão erradas, simples assim. Muito provavelmente porque ninguém sai de casa para fazer uma bobagem. Ninguém sai de casa para fazer uma besteira. As pessoas, na maioria das vezes, estão tentando melhorar. Mas existem obstáculos. E muitas vezes nós entramos em um ritmo hipnótico e simplesmente não percebemos. Me diz aí você já reparou que você, quando vai tomar banho, começa se ensaboando sempre pelo mesmo lugar? Nunca parou para pensar nisso? Isso são microcomportamentos. Eu tenho até um post lá no meu Instagram sobre isso. É isso, nós não percebemos, mas nós temos microcomportamentos. Quando você não consegue se autoavaliar, se você não consegue analisar sobre esse ponto de vista tão simples, né, mas tão íntimo nosso, né? Quando você começa a analisar e pensar sobre os seus comportamentos pessoais e percebe como é difícil você mudar, você começa a ter uma noção de como é difícil para o outro mudar também. Então, muitas vezes, esse entendimento de quão difícil é que precisa ficar claro para a gente, porque quando a gente fica tentando a todo momento provar que a gente está certo, provar que a gente está certo, provar que a gente está certo, só vai aumentando a distância. E você, liderado, né? Você tem que tomar cuidado. Você que tem líderes, tem que tomar cuidado. Você tem líderes, mas não respeita a hierarquia, de repente é só uma rebeldia da sua parte. Olha, eu torço para que você reveja, né, esse conceito seu. Porque a hierarquia, ela existe, inclusive está até na Bíblia. Então você tem lá Deus, você tem os anjos, né, você tem os homens, aí depois você tem os animais, você tem os vegetais, tem os minerais, tem toda uma hierarquia. Existe hierarquia. Não adianta a gente, apesar de que hoje em dia o formato da hierarquia e o respeito à hierarquia é que mudou. Graças a Deus que mudou. Isso é verdade. Graças a Deus hoje as pessoas não estão propensas a respeitar outras pessoas simplesmente porque elas estão num posto mais alto da hierarquia. Isso sim mudou e graças a Deus. Mas a hierarquia existe. A hierarquia precisa ser respeitada. Então você tem que tomar cuidado se você simplesmente não tem problemas com hierarquia. Você tem que entender que quando você percebe que errou, que os resultados não estão chegando, você tem que, você, liderado, dar um passo atrás e prestar atenção num ponto que é fundamental. Existe uma dinâmica em que, quando a gente trabalha dentro das empresas, a gente executa sem perceber. E essa dinâmica é: eu estou acostumado a pagar por cursos, eu estou acostumado a pagar por uma graduação, eu estou acostumado a pagar por uma pós-graduação, doutorado, eu estou acostumado a pagar para aprender. Presta atenção nessa dinâmica. Quando eu estou dentro de uma empresa e eu tenho um bom líder, mas que está tentando me ensinar, essa dinâmica ela é mais complexa. Por quê? Porque eu não estou acostumado a receber para aprender. Quer que eu repita para você? Você está doutrinado através da pedagogia comum, por exemplo, você está doutrinado a pagar para aprender. Pagar uma mensalidade. Entrar num curso online, pagar, passar o cartão. É uma dinâmica. Lembra que eu falei para você que você não percebe que você começa se ensaboando sempre pelo mesmo lugar que você toma banho? Você não percebe, mas essa dinâmica ela existe. E ficou conhecida, inclusive, na psicologia como ritmo hipnótico. Você está hipnotizado num ritmo que você não percebe.
E é difícil para você sair desse ritmo e é difícil para as outras pessoas saírem também. Então presta atenção, quando você está numa loja, você está liderando uma equipe de vendas, você tem que prestar atenção nisso. E você liderado, preste muita atenção também, porque essa dinâmica está ocorrendo e você não percebe. Você não está acostumado a receber e aprender, exatamente. Você tem um salário, você tem uma bonificação, você tem um combinado como PJ, como autônomo, um prestador de serviço, não interessa. Você tem líderes acima de você. Se essas pessoas estão te pagando, elas vão tentar te ensinar, se forem bons líderes principalmente, vão tentar te ensinar sempre. Sempre. Só que você vai ter resistência em aprender. Simplesmente porque você não está pagando por isso. Presta atenção nessa dinâmica que ela é perigosíssima. E aí, Ricardo? Você comentou comigo que focar em desabafar, tentar provar que você está certo e ensinar uma lição, esse tipo de feedback não funciona. Porque o feedback, normalmente, a pessoa está tentando provar que ela está certa o tempo todo. Então, isso não funciona. Então, me ajuda, Ricardo. O que é que funciona? Olha, na maioria das vezes, todos os testes que eu fiz, mostrando para a pessoa, para o liderado, o que ele vai ganhar quando você apresenta uma metodologia. Então, se você é um líder, você precisa ter uma metodologia. Aqui na Nação Verde, nós temos o método UAU, temos os parâmetros do método UAU, temos todo o comportamento do método UAU. Temos todos os índices do método UAU e o que significa para cada tipo de atitude, para cada perfil que trabalha na empresa. Então, se você é um líder e tem métodos, você precisa, então, apresentar esses métodos, apresentar os índices e as suas reuniões serem menos opiniosas, né? Serem reuniões mais com índices, com resultados e responsabilidades compartilhadas. Então, mostrar para o liderado o que é que ele ganha quando ele muda de comportamento. Mostrar para o liderado o que é que ele ganha quando ele aprende um novo comportamento. Porque muitas vezes a questão não é mudar ou deixar de mudar. Muitas vezes a gente precisa aprender. E como é que a gente faz para aprender, meus queridos? Somente através da repetição. Você já deve ter percebido, se não percebeu, comece a perceber agora. Se você pegar um vídeo de 15 minutos, nas nossas plataformas, nós temos vários vídeos. Temos vídeos de 3 minutos para ensinar alguma coisa, alguma matéria, alguma operação. Nós temos vídeos de 8 minutos, nós temos vídeos de 15 minutos, ou temos vídeos de 1 hora. Não importa. O que é que você tem que perceber? Quanto mais longo o vídeo, quanto mais longa a matéria daquilo que você precisa aprender, maiores são os loopings que você comete. São buracos que você comete na sua atenção. Se você pega um vídeo de 10 minutos, o que você vai perceber? Você presta atenção, você tem foco e concentração, por exemplo, em 3, 4 minutos, aí abre um buraco, você começa a perceber. Se você começar a perceber, você vai começar a ter ideia sobre o que aquele vídeo estava te ensinando, e você deixa de prestar atenção no restante daquele vídeo. Aí depois você volta a prestar atenção, e aí depois absorve aquele pedaço de conteúdo, e aí depois você volta, você perde a concentração de novo. Então assim, resumindo, num vídeo, você tem concentração e perde a concentração em vários pontos do vídeo. É por isso que você precisa assistir o mesmo vídeo várias vezes. A repetição vai levar você, sim, à perfeição. Ou a busca da perfeição é a repetição. Se a perfeição, se a excelência é um local psicológico que talvez a gente nunca atinge, mas o caminho dela é a repetição. Você aprendeu o seu nome pela repetição. Você sabia que até 1 ano de idade, que é quando você percebe o seu nome, você já ouviu o seu nome mais de 3.000 vezes? 3.000 vezes é o número que mais ou menos você precisa para aprender o seu nome. E é por isso que você sabe o seu nome. Porque até 1 ano de idade as pessoas te chamavam desde o seu primeiro mês pelo seu nome. E aí a sua consciência, à medida que você foi amadurecendo, evoluindo, né, crescendo, a sua consciência foi chegando e absorvendo que o seu nome era esse. E hoje, na fase adulta, não será diferente. Para você aprender alguma coisa nova, você que é liderado e você que é líder, você precisa de repetição. Não é suficiente ler apenas uma vez uma metodologia, um vídeo, assistir um vídeo apenas uma vez, não é suficiente. Então, você precisa mostrar para esse liderado o que ele ganha com isso e dizer para ele muito claramente, olha, você precisa repetir mais vezes a mesma lição, até que você consiga absorver. Segundo, pessoal, por que será benéfico mudar? Olha, se você não tem índices na sua loja, se você não tem um programa de bonificação, se você não tem um objetivo, uma meta para atingir, se a pessoa não fica muito claro para essa pessoa o que ela tem a ganhar com aquilo, fica difícil ela se mover.
É difícil me comunicar, eu como líder, me comunicar com você, sem deixar muito claro o que, é que você vai ganhar com isso. Apele sempre por um nobre motivo, sempre que houver, busque um nobre motivo, ouvindo a história do seu liderado. Ouça o que ele quer atingir. E a partir do momento que você entender o que esse seu liderado quer atingir na vida, então você monte um plano de ação para que isso aconteça, para ajudá-lo nessa missão dele, para ajudá-lo nesse desejo do seu liderado. E você que é liderado, lembre-se disso. Você não pensa que o seu líder também precisa, também é um ser humano, você não pensa que o seu líder também pode estar passando por problemas pessoais, você não pensa que o seu líder também pode estar precisando conversar, desabafar, porque o seu líder, a pessoa que está acima de você, tem que ser perfeita o tempo todo? Não tem como ser perfeito o tempo todo. Então, se você também não tem paciência, então como é que você quer aprender? Como é que você quer ter um bom relacionamento? Lembra como eu comecei o vídeo? Eu comecei assim, ó, relacionamentos, não é? Ó, trabalho, relacionamentos e liderança não é coisa para criança. Não foi isso? Não foi assim que eu comecei? Então, o seu líder também não é uma pessoa perfeita. E você também não é. Então, esse jogo, ele existe para os dois lados. E você como liderado deve se perguntar, você está sempre esperando alguma coisa para você? Você está sempre esperando que alguém dê um parabéns para você? Você está sempre esperando que as pessoas te notem? E aí eu pergunto para você, você já reparou todo o esforço que o seu líder faz? Você já reparou todo o esforço que o seu líder faz para tentar te ensinar, para tentar ter disciplina, para tentar ser um exemplo para você? Você já reparou em todo o esforço que o seu líder faz? Você já parou para pensar que de repente você foi induzido a criar esse cabo de guerra? Você já parou para pensar que o seu líder também pode precisar de um parabéns? Você já parou para pensar que o seu líder também pode precisar de um presente? Nem que seja uma carta, nem que seja um recado, nem que seja um bom dia. E aí eu te pergunto, quantas vezes você já dedicou um bom dia para os seus líderes? Você acha que eles não precisam? Então, trabalho, relacionamento e liderança não é coisa para criança. Se você não admirar os seus líderes, se você não encontrar nobres motivos para admirar seus líderes, deixa eu dizer uma coisa, como é que você vai se tornar um líder? Se você não tem intenção de se tornar um líder, esse é o melhor caminho. Não procure pontos positivos no seu líder. Então, se você está acostumado a participar das reuniões do refeitório, a participar dos encontros fora da empresa, para falar mal das pessoas que não vieram, então, você sempre vai deixar muito claro para Deus, ou para o universo, dá o nome que você achar melhor, que você não tem intenção de ser um líder. E quer saber? Muito dificilmente você vai conseguir fazer algum tipo de sucesso, alcançar algum tipo de sucesso, alcançar algum nível melhor na sua vida sem ser criticado. Vai ser impossível fazer isso. Então, você tem que escolher também. Você como liderado também tem que escolher que lado que você quer percorrer na sua vida. Bom, o que mais? Como isso, olha só que interessante, pessoal, esse terceiro tema. Ó, como isso que eu faço aqui na minha empresa, como isso que eu desenvolvo aqui na minha empresa, como esses objetivos que eu alcanço, essas metas que eu alcanço, como isso vai fazer eu crescer como ser humano, como isso vai fazer eu dar mais um passo em direção à minha autoliderança, à minha formação, como isso vai fazer eu alcançar meus objetivos materiais, como isso vai fazer eu alcançar meus objetivos pessoais. Você como líder, se não consegue deixar claro o que essas pessoas conseguem alcançar materialmente também, isso também não vai acontecer. Então, o melhor do feed forward, né, se é que isso existe, pode dar o nome que você quiser, mas o melhor dessas reuniões de desempenho, dessas reuniões de performance, é deixar muito claro o que nós podemos fazer daqui para frente para alcançar os nossos objetivos em conjunto, né, os pessoais, os profissionais, todos eles. A grande desvantagem do famoso feedback é que você irremediavelmente, você inevitavelmente vai sempre olhar para aquilo que já aconteceu, para aquilo que já passou. E você não pode fazer absolutamente nada sobre o passado. Você só pode alterar as suas ações agora no futuro para mudar o resultado, agora no presente para mudar o resultado do futuro. Combinado? Não se esqueça, hein, ó. Vá fazer sua obrigação, ninguém pode fazer aquilo que você tem que fazer. Eu gosto muito de uma passagem na Bíblia que está lá em Mateus, no capítulo 23. Em Mateus 23, na Sagrada Escritura está escrito assim: o maior entre vós é
o servo de vós. Ou seja, aquele que se dedica a ensinar, aquele que se dedica a servir, aquele que se dedica a prestar o serviço, é o maior entre nós. E aquele que mais se exaltar, aquele que mais estiver preocupado para falar de si, será humilhado, não é assim? Então, o que Jesus está tentando dizer para nós ali? Está tentando dizer o seguinte para nós: servir deve ser a primeira preocupação de um líder. Então, se servir é a primeira preocupação de um líder, eu te pergunto, você está preparado? Não é coisa de criança. Liderança não é coisa de criança. Você está preparado? Se você não estiver preparado, saiba que a gente constrói o nosso futuro justamente durante a nossa caminhada. E eu desejo isso para você, que você tome conta da sua vida. Se você não está nesse momento, se ainda você não está pronto para isso, não tem problema nenhum, porque o amadurecimento da gente, a nossa curva de liderança, ela se dá em momentos diferentes da nossa vida. Não queira aquilo que o outro tem. Queira se desenvolver para chegar no nível do outro. Combinado? Quanto mais para dentro, mais para cima. Seja indesistível. Valeu!